Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 13 de outubro, terça-feira da 28ª Semana do Tempo Comum, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, tem um embate entre as leis externas e as prescrições internas, entre a vivência da fé no sentido exterior e a vivência da fé no sentido interior. Jesus é convidado por um fariseu para jantar com ele. E eu te pergunto, quando tu convidas uma pessoa para jantar na tua casa, qual é a tua intenção? Acredito que para estreitar os laços de amizade ou para ter um momento de partilha. Infelizmente, para o fariseu, acredito que foi no intuito de observar Jesus e talvez até criticá-lo se ele não observasse alguma lei de etiqueta. E Jesus entrou e pôs-se à mesa. Jesus deveria antes, segundo as prescrições judaicas, lavar as mãos antes da refeição. E claro que nós sabemos o quão é importante a higiene hoje, sobretudo no tempo do coronavírus. Porém, é bom lembrarmos que Jesus não lavou as mãos de forma proposital. Na verdade, Jesus queria atingir o coração do seu anfitrião. E o fariseu ficou admirado pelo fato de Jesus não ter lavado as mãos. Para Jesus não importa passar uma boa impressão no sentido externo. Jesus tem um interesse muito maior em passar uma boa impressão no sentido ético. Jesus, naquele momento, pretende fazer com que o seu anfitrião passe da prática externa para a prática interna. E Jesus o constrange quando diz: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Muito forte essas palavras. O hipócrita, na verdade, é um personagem teatral. E o fariseu tem uma preocupação muito grande da prática externa, muito mais para ser visto pelos homens do que para ser visto por Deus. E hoje nós prestamos um verdadeiro culto à aparência. Nós estamos numa cultura da imagem, numa cultura imagética, numa cultura do Instagram, numa cultura do Facebook, ou seja, numa cultura da vitrine. Quando se tira foto, tenta se arrumar ao máximo, inclusive até pode-se utilizar o Photoshop, etc. Então, há um verdadeiro frenesi para que se tenha uma boa impressão, sobretudo que se passe uma imagem no sentido estético boa. Será se estamos esquecendo do coração no meio de toda essa cultura do externo?
Estamos nessa cultura da maquiagem, do envernizamento. Será se não há uma crise também da interioridade? Nós podemos lavar as mãos antes das refeições, mas devemos muito mais estar atentos ao que entra em nossa mente através dos nossos pensamentos. Nós somos o que nós sentimos e o que nós pensamos. O ritual de purificação para nós cristãos é o batismo. Esse sim nos purifica. Para os fariseus, o ritual de purificação eram as abluções externas, as lavagens de mãos, dos pratos, dos copos. Inclusive, Jesus, no Evangelho de ontem, das bodas de Caná, transforma a água em vinho. A água que estava nas 6 talhas, 6 significa justamente o número da imperfeição, 666, não é à toa que o número da besta é 666. Só que a 7ª talha é o próprio Cristo, que ele transforma aquela água que simboliza a prática das abluções externas, das lavagens, transforma em vinho, na lei nova, na lei do Evangelho. Isso para Jesus dar a entender que muito mais importante do que as abluções é a passagem do ritual externo para o ritual interno do coração. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós cristãos, se lava a alma quando se tem uma intervenção divina e uma profissão de fé por parte do catecúmeno, ou seja, daquele que está sendo batizado. E sua vontade há de estar em consonância com a vontade de Deus. Aí sim nós podemos dizer que há uma purificação. O que purifica a alma, o que purifica o coração do homem é o encontro das palavras divinas com a resposta humana, com a vida fundamentada numa ética e na prática das boas obras, ou seja, numa fé operante. Não são as coisas externas que nos purificam, mas a graça de Deus. O que nos purifica é a ação de Deus na nossa vida com o consentimento da nossa vontade. Todas as vezes que nós formos nos dirigir a Deus, é importante que nos perguntemos como está o nosso coração e não apenas como estamos esteticamente, como estamos fisicamente, mas como está o nosso coração, como está a nossa vida com relação à caridade fraterna. Não tem sentido atos de piedade externos sem uma verdadeira conversão do coração. Nas coisas secundárias, os fariseus eram zelosos, mas nas coisas importantes e primárias eram como os pagãos ou até pior do que eles. Jesus termina o Evangelho dizendo: antes dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Ou seja, o modo como se ajudava o irmão era através da esmola. O que é a esmola? A caridade fraterna. Jesus deixa muito bem claro que a prática externa sem o amor ao irmão é vazia. O fariseu não amava o irmão, não tinha caridade para com o próximo. Por isso é preciso que o personagem em nós morra e renasça a verdadeira pessoa. É importante que em nós renasça o homem interior, para que assim as práticas externas tenham sentido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.